Olá, jovens! Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E já vamos para a nossa aula aí de número 7. Estamos falando de eletrostática e também estamos falando aí de força elétrica. Bom, na aula 5 nós vimos o princípio de atração e repulsão e esse princípio é dado através de uma interação, certo, das cargas elétricas e nós chamamos de força. E nós vimos que nós temos a atrativa e a repulsiva. O professor Décio também trabalhou com vocês aí os modelos atômicos, certo? E hoje nós vamos continuar falando dela, da força elétrica. Nós vamos aprofundar e vamos ver matematicamente como é dada essa relação da força elétrica e as cargas, belezinha? Vamos começar, se liga lá. Então, a gente vai trabalhar ali com força elétrica e eu vou ficar aqui no cantinho acompanhando com vocês, tá, pessoal? Então, vamos falar aí da força elétrica, vamos falar da lei de Coulomb. É a lei de Coulomb que rege a força elétrica e aí homenagem ao físico, certo? Charles Augustus Coulomb, que fez a experiência e estabeleceu. Belezinha? Então, vamos continuar aqui. Olha só, pessoal. Um corpo eletrizado pode atrair um corpo neutro? Bom, nós vimos que isso pode ocorrer, certo? Um corpo eletrizado, como eu falei para vocês, ele está com excesso de elétrons ou falta de elétrons. Se ele está com excesso de elétrons, ele pode atrair um corpo neutro, certo? Se ele está lá com a falta de elétrons, ele também pode fazer isso. Então, para eu ter atração entre os corpos, um deles tem que estar eletrizado pelo menos, ok? Bom, e nós vimos isso, a atividade interativa lá da aula 5 também mostrou isso para vocês, né? Experimentalmente falando. E nós colocamos aí algumas figuras na nossa aula que demonstrou isso, certo? Pessoal, fazendo uma introdução, nós vimos o seguinte: quando aproximamos um canudo de plástico ou uma caneta já eletrizados, ou seja, eles foram atritados com alguma coisa, pode ser um pedaço de guardanapo, um pedaço de papel higiênico, um pedaço de cetim, um pedaço de lã, ok? Você tem que atritar. É esse atrito que vai permitir esse deslocamento aí dos elétrons, ok? E aqui, pessoal, quando você aproxima aí de pequenos pedaços de papel, como vocês podem observar aqui, os pequenos pedaços de papel eles são atraídos para o canudo. Então, tem alguma coisa ali em volta do canudo, ali uma região que faz com que esses pedaços de papel sejam atraídos. Então, nós temos uma interação, certo, elétrica gerada justamente pelo campo em que esse corpo eletrizado gera em torno dele, ok? A gente não vê esse campo, mas ele está ali, a gente pode observar através desse experimento e como eu falei para vocês, o nome dessa interação é força elétrica devido aí às cargas elétricas, ok? Fechado? Isso aí a gente também viu na aula 2, belezinha? Esse conteúdo aí. Ok, pessoal? Bom, sabemos que corpos eletrizados interagem com corpos neutros e também interagem com outros corpos eletrizados e que essa interação é chamada de força elétrica. Ok? Entendido isso? Bom, vamos continuar, pessoal. Olha só, a gente vai estudar aí os fatores que interferem nessa interação eletrostática. Vamos ver alguns fatores. Relembrando, olha só, um Coulomb, como está escrito aqui, como vocês podem observar, de carga elétrica equivale à soma das cargas elétricas de aproximadamente 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, que nós até calculamos aí lá na nossa aula 5, ok? Então, se você dividir esse 1 Coulomb, como está falando aqui, olha só, por esta quantidade de elétrons temos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é a nossa carga elementar, né, que é o valor da menor carga que nós temos, ok? E aqui, pessoal, sendo denominada, como eu falei para vocês, a nossa carga elétrica elementar, aí para o nosso elétron. Fechadinho? Bom, isso a gente viu também lá na aula 5, certo? Quando falamos também de interação eletrostática, ok? Pessoal, e como a gente viu lá na aula 5, a gente sabe o seguinte, olha só, que é uma coisa aí chamada carga. O conceito de carga vem de uma observação da natureza. Nós observamos forças entre objetos,
certo? Essa força entre objetos, essa interação é justamente devido ao campo elétrico criado pela carga elétrica. Fechado? Então, a carga elétrica é a propriedade dos objetos que leva a esta percepção de força justamente por causa dessa região que é criada em volta dessa carga aí. Fechadinho? Belezinha? Pessoal, como a gravidade, a força elétrica age à distância. A ideia que uma força pode agir à distância é impressionante, mas aí é o que acontece na natureza. Outra também que você pode observar, se você pegar aí um ímã, um pedaço de ímã, e você aproximar de qualquer material ferromagnético, né, que é aquele material que interage com o ímã, você vai ver que alguma coisa que está em volta desse ímã atrai esse pedaço de ferro. Então, tu tem o quê? Essa região, pessoal, é chamada de campo. E tudo que é colocado nesse campo, ou seja, nessas proximidades aqui, interage com esse campo. Tá? Então a gente fala que essas forças, que são forças magnéticas, forças elétricas, forças gravitacionais, devido aí a grandes massas, são forças de ação à distância, porque a gente tem interação justamente desses campos, ou seja, do campo gravitacional criado pela massa do planeta, pela massa do Sol, certo? Por exemplo, nós temos aí, ó, a força elétrica criada justamente aí pela interação de campos elétricos por causa da nossa carga elétrica. A gente também tem a força magnética, que é a interação dos campos magnéticos. Então, são forças de ação à distância. A gente tem umas são mais intensas e as outras são menos intensas, ok? Por exemplo, pessoal, a força elétrica, ela é muito mais intensa do que a força gravitacional. Uai, professora, se a força elétrica é muito mais intensa do que a força gravitacional, mas por que a força gravitacional foi descoberta primeiro, né? Então, aqui antes de responder, pessoal, nós temos no slide mostrando uma comparação entre força gravitacional e força elétrica, que nós vamos ver a formulazinha daqui a pouco, ok? Bom, a força gravitacional depende de uma constante gravitacional, depende da massa dos planetas que você está considerando, ou da massa daquilo que você está considerando, e também da distância que está separando essas massas, tá? A força elétrica, pessoal, é a mesma coisa. Depende aí da constante eletrostática do meio, certo? Depende do valor das cargas que nós estamos aí trabalhando e depende da distância em que essas cargas elas são o quê? Separadas. Então, pessoal, isso indica o seguinte: quanto mais longe tiver esses dois objetos, né, que você está considerando carregados eletricamente, menor será essa força de interação. Ou seja, quanto mais afastado, menor é a interação. Quanto mais próximo, maior a interação. Então, essa interação está relacionada o quê? Com a distância. Quando se descobriu aqui, ó, a questão da força gravitacional, pela lei da gravitação universal lá de Newton, não se dominava aqui, pessoal, ainda a questão da divisão do átomo em prótons, elétrons e nêutrons. Então, olha só, o que era mais fácil? Conseguir fazer a observação de coisas grandes, certo? Quando dominou-se a questão lá do modelo atômico, da estrutura da matéria, é que conseguiu-se ver essa interação aqui, que ela é muito mais intensa do que essa, certo? Mas aqui o que eu posso falar? Que ambas dependem de duas coisas que eu estou considerando, de uma constante do meio que eu estou considerando e também da distância em que isso que eu estou considerando está separado. Fechado? Belezinha? Como está escrito aí, ó, forças elétricas são muito grandes, muito maiores do que força da gravidade. Ao contrário da gravidade, existe dois tipos de carga elétrica, certo? Enquanto existe apenas um tipo de gravidade, ok? Aquela que só atrai. Belezinha? E a força elétrica tem aquela que atrai e tem aquela que repele também. Belezinha, pessoal? Fechou? Bom, então vamos focar nisso daqui, que é a nossa força elétrica. A força elétrica, vamos lá, é a interação dos campos que são gerados pela carga, ok? Então aqui, ó, temos as cargas aqui, só para a gente fazer a observação, ok? A gente tem aqui, ó, duas carguinhas de mesmo sinal e aqui duas cargas de sinal o quê? Oposto. Então aqui eu tenho
uma força de repulsão eletrostática ou repulsão elétrica, certo? E aqui eu tenho uma força de atração elétrica, ok? Então a força elétrica ela pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. Isso vai depender o quê? Do sinal da carga, certo? 2 positivos, 2 negativos, um positivo, um negativo, ou um negativo e um positivo. Então aqui, ó, lembrando, pessoal, o que eu falei para vocês lá na aula 5? A força é uma interação. Toda interação em física, que é força, ela é o quê? Vetorial. Então, se a força é vetorial, ela tem módulo, que é a intensidade, que é o valor, ela também tem direção e sentido. E lembram o que eu falei para vocês? A direção está na linha de separação da distância. Vocês podem ver que essas duas cargas aqui, tanto aqui como aqui, estão separados na horizontal. Então, a linha de distância que separa é na horizontal. Quando você vai desenhar essas forças, né, que são os vetores, você tem que desenhar o quê? Na horizontal, certo? Como eu tenho duas cargas de sinal igual, o que vai acontecer? O sentido dela é para fora. Então, aqui a direção é horizontal e o sentido é para fora, sendo que uma fica para a direita e a outra para a esquerda. Aqui, a mesma coisa. Mas só que aqui, ó, a gente pode ver a direção continua sendo horizontal por causa da distância, mas quando eu vou desenhar o sentido, é para dentro. Estão apontando assim para dentro. Um para a direita e o outro para a esquerda. Fechado? Essa questão da direção e do sentido. Então, força é vetorial. E para você representar o desenho, você tem que ver a distância, a linha da distância que está separando para colocar essa direção. Fechado? E aqui, pessoal, ó, entra lá também a nossa terceira lei de Newton, ação e reação. Então, para toda ação, eu tenho uma reação com a mesma direção, o sentido oposto e a mesma intensidade. Então, se eu tenho uma interação dessas duas cargas, uma está interagindo com a outra. Então, essa carga está interagindo com essa e essa está interagindo com essa. Então, eu tenho uma força aplicada aqui e eu também tenho uma resposta aplicada aqui. Ou seja, em corpos diferentes. Ação e reação são em corpos diferentes. Tá? Quando você pega as forças apenas de uma carga, aí é força resultante. Eu posso pegar todas. Mas ação e reação, uma fica aqui e a outra fica aqui. É por isso que quando você calcula a interação dessa carga com essa, tu chama essa de 1, por exemplo, e essa de 2, tu pode calcular 1, 2, é a mesma coisa que calcular 2, 1, porque isso aqui é um par de ação e reação. E para isso eu vou precisar o quê? Da constante eletrostática do meio onde essas cargas estão. Eu vou precisar do valor dessas cargas em Coulomb, tá, pessoal? Em Coulomb. E eu vou precisar da distância em metros. Por que, professora, nessas unidades? Porque essa força, gente, é em Newton. E o Newton, ele exige essas unidades. Belezinha? Aqui vamos falar um pouquinho da força elétrica e vamos falar dele aqui, ó. A carga leva o nome, certo? Então, esse físico aqui, cientista, ele criou um dispositivo que investigou essa interação dessas cargas. Charles August de Coulomb, no final do século XVIII, formulou a equação da força elétrica, conhecida aí como Lei de Coulomb. Olha a foto aqui do jovem para vocês verem, certo? E ele que formulou a nossa fórmula, né, que é a nossa relação que acontece aí das cargas, ok? Lá no século XVIII também, pessoal, já falamos dele aqui nas nossas aulas, o Benjamin Franklin descobriu que as cargas elétricas colocadas aonde? Na superfície de um objeto metálico podem produzir forças elétricas elevadas nos corpos no exterior do objeto, certo? Mas não produzem nenhuma força nos corpos colocados no interior. Ah, professora, como assim? Se você pegar uma esfera oca, por exemplo, né? Tem um dispositivo aí chamado gerador de Van de Graaff, que a esfera é oca, e se você eletriza uma correia que fica nele, essas cargas elas vão se dividindo aqui, ó, e distribuindo pela superfície desse condutor. E na parte oca de dentro não fica, certo? Então, se você colocar um bastão na proximidade da parte aqui exterior, você vai conseguir ver o efeito. No interior, não, tá, pessoal? Então, isso daqui, ó, foi investigado aqui por ele, certo? Bom,
Isaac Newton também, vamos falar um pouquinho dele, no século anterior, né? Então está aqui 18 e 17, já tinha demonstrado de forma analítica que a força gravitacional, nós até colocamos, né, naquele slide lá anterior, produzida por uma casca oca é nula no seu interior. Então ele trabalhou essa questão aí, pessoal, da casca oca, certo? Da força, ele também fez com a força gravitacional e conseguiu ver a mesma coisa, ok? Esse resultado é consequência da forma como a força gravitacional entre partículas diminui o quê? Em função do quadrado da distância, certo? Então, olha só, o que vai acontecer? Vamos aí pensar numa relação de proporção, ok? Imagine o seguinte, que você fez lá uma situação bem hipotética, né, pessoal? Você fez lá um investimento, por exemplo, e a cada vez que você aproxima uma unidade, tu ganha, por exemplo, R$1, certo? Então, uma unidade lá é uma medida, imagine, do nosso investimento imaginário, certo? Aproximou 2 unidades, ganhei R$2, certo? Aproximou 3 unidades, ganhei R$3. Mas aí, imagine lá que o programa do investimento fez um up e a gente vai conseguir dobrar isso daí. Então, a cada unidade que você aproxima, tu ganha o dobro. Eita, bacana! Quer dizer que se eu aproximar 2 unidades, eu vou ganhar 4. Se eu aproximar 3 unidades, eu vou ganhar quanto? 9, né? O dobro, pessoal. E a gente vai ter a mesma relação de perda. Então, já pensou? Se tu perder 2, se tu afastar 2 unidades, tu vai perder R$4. Se tu afastar 3 unidades, tu vai perder quanto? 9. 4, 16. Então, pessoal, o que aconteceu? Tanto Newton quanto Coulomb, eles investigaram justamente essa relação. A força de interação das cargas, ela não apenas diminui de maneira proporcional, e sim proporcional ao quadrado. Isso indica o seguinte: se tu afastar as cargas aí em 2 metros, a força ela não vai cair metade, ela vai cair o quê? 1/4, porque 2 vezes 2 é 4, é inversamente proporcional, ou seja, vai diminuir, então é 1/4. Certo? Então, se tu afastar 3 metros, por exemplo, tu vai diminuir o quê? 3 vezes 3, 9, 1/9, 1/9. Então, eles conseguiram investigar essa relação justamente para a força elétrica e também para a força gravitacional. Fechado? E tem até um gráficozinho aí, que é uma hipérbole equilátera, tem esse nome lindo, maravilhoso, tá? Vocês já devem ter visto lá em matemática, que é o gráfico justamente desse tipo de fórmula e desse tipo de relação. Tá bom, pessoal? Então, olha só, o Isaac Newton ele concluiu que Franklin, né, que na força elétrica entre partículas com carga deveria ser também proporcional ao inverso do quadrado dessa distância. Belezinha? No entanto, uma diferença importante, se liga nisso daqui, entre as forças elétrica e gravitacional é que a força gravitacional, como nós falamos, é sempre atrativa e a força elétrica pode ser tanto atrativa quanto repulsiva, vai depender aí, certo? Se o corpo está com excesso de elétrons ou com falta de elétrons. Fechadinho, pessoal? A força elétrica entre 2 cargas com o mesmo sinal nós vimos que é repulsiva e com sinais diferentes é o quê? Atrativa. Fechado? Vários anos depois, o trabalho de Franklin aí, Charles Auguste de Coulomb, já falamos um pouquinho dele aqui, fez experiências para estudar com precisão o módulo da força eletrostática, pessoal, entre 2 cargas aí, e esse experimento chama-se balança de torção. Ele conseguiu construir, tá? Para poder verificar isso daqui experimentalmente, tá bom? Porque quando você diz que algo é uma lei em física, além da parte teórica e matemática, você também tem que ter provada a parte experimental. Belezinha? Então, se tu tem lei da gravitação, se você tem lei de Coulomb, que é da força elétrica, foi feita uma experimentação e comprovou-se que isso é o quê? Verdade, tá? Diferente de uma teoria. Tudo que está escrito teoria do Big Bang, por exemplo, não consegue se provar experimentalmente, então não é uma lei e sim uma teoria. Então, isso daqui é uma lei. Fechadinho? Pessoal, olha só, a lei de Coulomb estabelece que o módulo da força elétrica entre 2 cargas pontuais é diretamente proporcional à multiplicação dessas cargas,
certo? E também inversamente proporcional ao quadrado da distância que está separando essas cargas aí, certo? Então, essas cargas, essa força cai com o quadrado da distância. Fechadinho? E a determinação, pessoal, quantitativa da força elétrica era fator imprescindível para a evolução da eletrostática, ok? Lá no século XVIII ainda, né, foram feitos questionamentos sobre a maneira com que a intensidade da força elétrica se alterava, com a variação de distância e com a intensidade da carga elétrica aí de cada corpo, né? Então, verificou o seguinte, quanto maior o valor da carga, maior a força de interação, certo? Porque maior vai ser o campo. É que nem você pegar um ímã bem pequenininho e você pegar um ímã bem grandão. O ímã bem grandão vai ter um campo magnético muito mais intenso do que o ímã pequenininho. Então, aqui, a questão da força elétrica das cargas, a gente pode considerar basicamente a mesma coisa. Quanto maior for o valor da carga, maior também vai ser a intensidade da força. E também, inversamente a isso, quanto maior for a distância, menor vai ser essa força. Fechado, pessoal? Belezinha? E a interação elétrica aí, aqui é a nossa balança, tá? Entre as cargas sempre ocorre aos pares. Tá bom, pessoal? Ó, lembrando isso lá da terceira lei de Newton. Toda vez que você tem interação, que é força, sempre é em par. Tá bom, pessoal? Se você pega, por exemplo, ó, e empurra alguma coisa, ação, reação. Todas as forças, gente, elas surgem em pares. Então, quando você tem uma força de ação, que é uma força de contato, ou tu tem ação e reação, é um par de força, aplicado em corpo diferente, certo? Força elétrica é a mesma coisa. Tu tá agindo com um par de forças. A gente até viu naquele desenho lá, certo? Que você tem uma força de ação, uma força de reação, que é a interação entre essas cargas. Então, sempre é em par, tá bom, pessoal? Fechado isso, são pares de força, ok? Belezinha? E aqui, pessoal, ó, segue assim o princípio da ação e da reação, ok? Como já foi falado aqui. A equação da força elétrica foi descoberta pelo físico Coulomb, lá no final do século XVIII, utilizando, como eu falei para vocês, a balança de torção. Nós colocamos uma foto aqui para representar dessa balança, formulando, né, a lei da força elétrica ou lei de Coulomb. Fechadinho? E aqui, olha só para lembrar, a equação formulada é responsável pelo estudo de atração e repulsão apresentada pelos corpos eletrizados, tá, pessoal? Porque se a carga é nula, a força também vai ser nula. Porque se você faz aí o produto de duas cargas nula e você vai dividir por uma certa distância, vai dar o quê? Uma força nula. Então, aqui a gente tem o quê? A interação tem que ter objetos eletrizados, cargas eletrizadas. Fechado? Belezinha? E a força elétrica é uma grandeza, como eu falei para vocês, vetorial, pois possui módulo, que é a intensidade, direção e sentido, tá? Não esqueçam disso, tá bom, pessoal? Quando for para caracterizar as forças, você tem que dar o valor, aí você tem que desenhar a direção e o sentido, ok? Aí você vai estar caracterizando a força de interação entre essas cargas. Fechado? Além disso, pessoal, a gente tem o seguinte, ó, além disso, também é composta por uma constante de proporcionalidade. Olha só que palavra bacana, ok? Essa constante é chamada de constante eletrostática no meio, que está sendo mostrada aqui em amarelo aqui embaixo para vocês, tá? E ela foi calculada baseada na constante de permissividade do vácuo, ok? Representada pela letra K, ó, ou K0 se você quiser colocar, ou simplesmente K, também pode. Belezinha? Fechado? Que significa constante eletrostática, como eu falei para vocês, no meio, no vácuo e no ar, e é representado, olha só, se liga na unidade, pessoal, 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes quem? Metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. Se você for perceber, a unidade da constante eletrostática, porque a constante ela é constante, sempre vai ter esse valor, e esta unidade, olha só, a unidade aqui, ó, leva a unidade de tudo, porque Newton é força, certo? O Coulomb é de carga
e 1 metro é de distância. Logo, quando você vai fazer a tua força de interação e calcular, tu vai achar em Newton, mas a tua carga tem que estar em Coulomb e a tua distância tem que estar o quê? Em metros. Gente, é só olhar, olha só, para as unidades aqui da constante eletrostática, ó, do meio, que você não vai errar, tá bom? Se não tiver na unidade aqui, você vai lá e transforma, aí depois você calcula. Fechadinho? E aqui, pessoal, vamos finalmente colocar a fórmula, como eu falei para vocês. Tá aqui a força, em azulzinho, ela é diretamente proporcional à multiplicação das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Quanto maior as cargas, mais intensa é essa força. Quanto maior a distância, menos intensa é essa força aí, tá bom? E aqui, ó, só para determinar quem é quem, deixa eu colocar aqui do ladinho, está aqui, ó. F é a força elétrica ou força eletrostática ou força de interação, tá bom? Elétrica. Nós temos ali que K1 e K2 vão ser as cargas que vão estar em interação para a gente poder calcular essa força. Cargas aqui, ó, com valores, então tem que ser corpos eletrizados. D é a distância de separação dessas cargas aí que você está considerando. Fechando? E aqui nós temos, olha só, fechando a nossa lei de Coulomb, lei da força elétrica, tá, pessoal? Belezinha? Fechado? Ó, vamos fazer uma observação bem aqui, ó. O equilíbrio é a situação de igualdade entre as forças atuantes no corpo. Entendido isso? Fechado? Bom, o que a gente pode aí continuar considerando também, pessoal? Concluindo, o Coulomb afirmou e formulou o seguinte: a intensidade de interação entre duas cargas elétricas pontiformes é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas cargas aí. Fechadinho? Carga pontiforme, pessoal, geralmente é a carga geradora de campo, ok? Imagine um ímã muito grande e um ímã pequenininho. Se você coloca aqui o ímã grande, aí você aproxima o ímã pequenininho, ele vai o quê? Ser atraído, né? Pelo ímã grande, certo? Ou se você colocar o polo oposto, ele vai ser o quê? Repelido. Então, quero dizer que geralmente o ímã grande, ele vai ser o quê? Aquele gerador do maior campo e tudo que eu colocar perto dele vai interagir. A mesma coisa vai ser a carga. Tu tem a carga, certo? Geradora de campo. E tu tem uma carga de prova que tu coloca perto para tu ver essa interação. É a mesma coisa, por exemplo, o Sol e os planetas. O Sol tem muito mais massa, certo? Então, o campo gravitacional do Sol é muito maior. Então, os planetas do sistema solar estão ali em interação. Fechado? Bom, mas tem um exemplozinho aqui para a gente ver a aplicação da força elétrica. Olha só, pessoal. Duas partículas de carga elétrica aqui, ó, Q igual a 2Nzinho C. O que é Nzinho? Nanocoulomb. Então, eu tenho uma aí de 2 nanocoulomb, certo? Que é a carga aí pontiforme. E eu tenho a carga de prova, que é de 3 nanocoulomb. E elas estão separadas no vácuo por uma distância de 3 mm. mm é o quê? Não é aquele chocolate, gente. mm é milímetro, fechado? Então, tu tem aqui a nanocoulomb e milímetro, tá? E aqui, sendo a constante eletrostática do meio de 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes Coulomb quadrado dividido, certo? Para quanto aí? Para Coulomb quadrado vezes metro. Essas unidades que tá aqui, tá, gente? Newton, metro e Coulomb. Fechado? O que queremos saber aqui é justamente a intensidade da força de interação entre elas. Ah, beleza, já tem o valor da carga, da constante da distância. Eu vou só jogar. É isso, pessoal, que tem que fazer? Não, tem que prestar atenção nas unidades. Vamos ver a da constante aqui. 9 vezes 10 elevado a 9 Newton, beleza. Vezes quem? Metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. Então, a tua distância tem que estar em metros e as tuas cargas tem que estar o quê? Em Coulomb. Então, primeiro você tem que transformar, depois é que você substitui, tá bom? Eu vou fazer com vocês no quadro para dar uma ampliada no tamanho da letra, tá bom? Olha só, vamos lá para o quadro. Então, aqui, ó, a gente tem
essas opções, belezinha, para a gente fazer aí. E para isso a gente vai fazer o quê? Transformar. Então, tu tem o nanocoulomb e o milímetro para você transformar. Então, lembrando, pessoal, o seguinte, o nano, ele é uma letrinha que ele representa 10 a menos 9. Então, esse carinha aqui, ele vale 10 a menos 9. Logo, esse aqui também, claro, né? Que vale aí 10 a menos 9. Então, aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 9 coulomb e aqui 3 vezes 10 a menos 9 coulomb. Fechado? E aqui a gente tem o milímetro. Um mili, gente, um mili, ele vale 10 a menos 3. Então, eu vou ter 3 vezes 10 a menos 3 metros. Agora sim, eu posso substituir na nossa fórmula da força elétrica, que é a lei de Coulomb, que me fala o quê? Que o produto das cargas, aqui, ó, carga 1 e carga 2, vezes a constante eletrostática, vai ser dividido pelo quadrado da distância, certo? Então, vamos lá, olha só. Ó, vamos substituindo aqui, ó, tá aqui o valor da constante, como vocês podem ver, 9 vezes 10 a 9. O valor da primeira carga, 2 vezes 10 a menos 19. E o valor da outra carga, 3 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância ao quadrado. Então, 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, certo? Então, é tudo ao quadrado aqui, tá, pessoal? Cuidado para não colocar só uma parte ao quadrado, ok? Quando você faz o quadrado, você tem que fazer o quadrado de todo mundo aqui que está dentro do parênteses, beleza? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai multiplicar, ó, tá aqui, ó, a multiplicação, ó. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Você pode multiplicar todo mundo de uma vez ou você pode multiplicar por partes. Então, aqui eu multipliquei, ó, eu repeti o 9. Ai, não, preto não, peraí. Deixa eu botar outra cozinha. Ó, opa. Elaia. Eu vou repetir o 9, tá aqui, ó. E eu vou fazer o quê? 2 vezes 3, tá aqui o 6. Qual é a regrinha? Exatamente, conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 9 mais menos 9 mais menos 9. Ah, mais com menos é menos. Então, fica 9 menos 9 menos 9. Tá escrito ali em cima, ó. Certo? E aqui é o quadrado. Como é que você faz o quadrado? 3 ao quadrado dá quanto? 9. Repete a base. E faz o quê? Olha só, multiplica o expoente, que é menos 3 vezes 2. Agora é só a gente resolver isso daqui, certo? Olha lá como é que vai ficar. Ok? Aqui a gente pode... Ah, professor, o que aconteceu? Ou você pode fazer 9 vezes 6, 54 dividido para 9. Ou, como você tem o 9 igual em cima e embaixo, você pode simplificar, né? Se você tem números iguais, um em cima e embaixo, você simplifica. Ok? 9 menos 9 é 0, 0 menos 9 é menos 9, certo? E aqui, ó, menos 3 vezes 2 é quanto? Menos 6. Agora, como é que a gente faz aqui? Exato, você vai dividir, aqui na frente tem um 1, né? Não tá aparecendo, mas ele tá aí. Você vai dividir esses números aqui, você vai conservar a base e você vai subtrair o expoente. Então, vai ficar quanto aqui, ó? 6 dividido para 1, 6. Aí tu vai ter menos 9. Menos quanto? 6. Menos com menos é o quê? Mais. Então fica 9 mais 6. Que vai dar quanto aqui, ó? Menos 3. Certo? Newtons, né, pessoal? Logo a gente tem o que aqui? Tem alternativa? Tem. Letra D, certo? Tá aí. Pessoal, e como é que eu posso representar isso graficamente? Olha só a representação gráfica aí, ó. A gente pode representar a força de interação elétrica em função da distância entre duas cargas pontiformes, obtendo o gráfico de uma hipérbole, como eu falei para vocês, ó. Tá aqui a hipérbole. Por que isso acontece? Porque sempre a força vai cair com o quadrado da distância. Tá aqui, ó. 2 cai 1/4, 3 cai 1/9 avo, 1/9 avos. Se for 4 aqui, ó, ia cair para 16 aqui embaixo, tá certo? Então, essa formazinha aqui chama-se hipérbole
equilátera porque está de um lado só. Fechadinho? Bom, pessoal, ó, vendo o gráfico, a gente pode responder essa daqui de uma maneira bem simples. Ele fala assim, ó, qual dos gráficos representa a maneira como varia a força elétrica entre duas cargas pontuais em função da distância que as separa, quando são aproximadas ou afastadas uma da outra? Bom, nós vimos aqui, ó, que é uma hipérbole equilátera, ou seja, de um lado só, como vocês podem ver aqui, ok? Então, olha só, pessoal, professora, mas isso é geral ou é particular? Não, pessoal, isso aqui é geral. O gráfico da distância em função da força, ó, tá aqui, ó, distância, força, força, distância, da lei de Coulomb, ou até da gravitação universal, que é a força lá da gravidade, é representada por uma hipérbole. Então, quando você pega esse tipo de questão, você tem que procurar uma hipérbole aqui, certo? Aqui não, né, pessoal, porque aqui é algo constante. Na verdade, aqui é uma função de primeiro grau, não entra. Aqui uma função constante, não entra, certo? Aqui também é uma função de primeiro grau. E aqui, tá vendo? É uma parábola completa. A gente quer o quê? Uma hipérbole. Ela começa daqui e desce. Então, a gente vai ter que ficar com a letra E. A letra E representa muito bem aí a nossa hipérbole, pessoal. Entendido isso? Ok? E aqui, olha só, para representar também, ó, aquele bacana. Quando temos uma distância fixa entre dois corpos eletrizados, a intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Vem aqui comigo. Ah, como assim, professora? Então, imagine, olha só, que você mantém a distância fixa. Imagine que você pega uma régua de 30 centímetros, né? Você coloca dois ímãs. Fazer com ímã aqui, o ímã é mais fácil da gente ver, né? Então, tá aqui, ó. Imagine que eu vou pegar em cada ponta da régua, eu vou colocar um ímã. Aí eu coloquei um ímã pequeno. Aí eu substituí os dois ímãs pequenos por dois ímãs maiores, mas na régua. Aí eu peguei os dois e substituí por dois grandões. O que está acontecendo aí? Ah, professora, se você mantém cada ponta do ímã aqui na régua e você substitui por ímãs cada vez maiores, a interação magnética entre esses ímãs vai aumentar, porque você está aumentando o tamanho do ímã. É a mesma coisa que você pegar o Sol, a massa do Sol, e imagine outra estrela com a massa 10 vezes maior que a do Sol, pessoal. Aí você coloca ali, separadas a uma mesma distância. Aí triplica essa massa, aí separa a mesma distância. O que está acontecendo com a interação gravitacional? Está aumentando. A carga elétrica é a mesma coisa. Se você mantém a distância e você aumenta o valor da carga, essa interação ela também vai aumentar, porque tu também está aumentando o valor da carga. Fechado? Que é o que está mostrando aqui, ó, como vocês podem observar. Belezinha? Entendido isso, pessoal? Ok? Então, manteve a distância, aumenta a carga, aumenta a interação. Beleza? Se você mantém a carga e fica mexendo na distância, tu mexe também na interação. Olha só, vamos lá para o quadro fazer esse exercício aqui. Ok? Seja F a força de repulsão entre duas partículas de mesma carga, separadas por uma distância R, assim, qual das duas figuras abaixo melhor ilustra as forças de repulsão entre duas partículas de carga Q e 3Q separadas pela mesma distância R? Pessoal, aqui tem um 4, né? Eu esqueci de trocar por 4 aqui, tá? Beleza? Deixa eu trocar aqui por 4. Pronto, peraí, deixa eu trocar aqui rapidinho. Ó, ninguém viu, né, gente? Ó, que bonito aqui. Então, aqui, deixa eu colocar um 4, agora sim eu quero... Aí. Aqui. Pronto, aí agora sim, né? Ninguém viu. Então, pessoal, se eu quero representar, o que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho aqui, né, uma força de repulsão aqui, certo? Das partículas. Aí o que aconteceu aqui? Ó, eu tenho eu tenho essa aqui, certo? E aqui a gente tem umas representações. Bom, o que vai acontecer, pessoal? Nesse caso aqui, eu tenho que ver o seguinte, se eu for fazer o cálculo, eu vou estar sempre separando por R, certo? Se eu vou estar sempre separando isso por R, eu vou ter o quê? Ó, que a força vai ser K, vai ser aqui a carga, certo? Vezes a carga,
dividido pela distância é o quê? R, fechado? Se a gente for fazer aqui ó, a questão da multiplicação, se a gente for, lembrando que a carga ela vai ser conservativa, ó, a gente tem o que aqui? Ó, 1 vezes 4, a gente vai ter o quê? O 4, não é isso? Então aqui está a distância R e aqui está a força. Então a gente tem o 4K daqui. Se a gente for ver aqui a representação, ó, o 4F colocado aí. Belezinha, pessoal? Entendido isso? Aqui, olha só, se você mantém fixo os valores das cargas, varia a distância, como eu falei para vocês, aumentou a distância, vai diminuir a interação, ó. Então, ó, se está aumentando a distância, vai cair 1/4, aumentou mais ainda a distância, cai 1/9, certo? Entendido isso? E aqui para a gente fechar, olha só, duas cargas elétricas pontuais estão separadas por uma distância de 20 centímetros e se atraem mutuamente com uma força de 3 vezes 10 a menos 5. Se a distância entre as cargas for diminuída para 4 centímetros, a força entre elas vai passar a ser quando? Ó, vamos ver então. Como a distância diminui 5 vezes, pessoal, olha só, ó, se você for fazer aí, ó, ela vai diminuir 5 vezes, que é a questão aqui, a força aumentará inversamente com o quadrado de 5 vezes, que é quanto? 25. Então, se você diminuir a distância 5 vezes, a força aumenta quanto? 25 vezes. Agora, se fosse o contrário, se você fosse aumentar a distância 5 vezes, a força ia cair 25 vezes, porque é inversamente proporcional. Então, essa força aqui que a gente tem, multiplicada por 25, fica quanto? 90. Ah, professora, então é só fazer isso, professora, ver a relação de proporcionalidade? Exatamente, pessoal, olha só para você observar aqui, ó. Coloquei no cantinho aqui, ó, tá vendo, ó? A distância diminuiu 5 vezes, certo? Tá vendo aqui, ó, 1/25 aqui, belezinha? Ó, aqui o 25 aqui, ele tá aqui dividindo, passa multiplicando, certo? Para esse lado aqui, olha aí. A força foi dada aqui e a gente só faz a multiplicação. Então, dá para fazer dessa forma também. Belezinha, pessoal? Entendido isso, ficamos com a letra E. Fechou? Do nosso exemplo aí, tá? Bom, vem aqui comigo. Daqui a pouco eu volto com vocês com aquele nosso Resumex. Até mais.